Então, bom dia para todo mundo. Muito obrigada, Cristiana, por me convidar mais uma vez para estar aqui no simpósio. Eu estava no primeiro, é um gosto estar no segundo, um gosto ver que um dos textos da pesquisa da gente saiu publicada no livro ontem. Então, assim... então, assim, a gente fica bem feliz, né? Um debate com professores de diversas áreas. E o meu objetivo hoje de manhã, esse texto, ele vai sair publicado numa revista do Direito, mas que era um texto mais ou menos final da nossa pesquisa. A nossa pesquisa era monitoramento de páginas de Facebook, mas na administração pública, e a conclusão é a mesma, tá? É isso mesmo, o povo fica lá, como nação bonita, legal, bacana, vamos ser felizes, mas democracia mesmo ali na veia não tem. Então, assim, eu até essa parte da pesquisa, e esse texto é um texto que a gente foi entrevistar os gestores de comunicação dos órgãos, né, para falar, bom, mas e aí, vocês, né, que estão dentro de uma estratégia governamental. Mas essa parte não foi a parte que eu trouxe para o debate, né? Então, como ele vai sair? Mas o que a gente quis, acho que esse texto e essa reflexão que eu vou trazer agora de manhã tem muito a ver em pensar como é que a democracia, a representação, participação e a questão das redes sociais vão se articular aí nos desafios para a política e para o direito. Então, a minha fala vai muito caminhando nisso. E aí, sob o risco de ser bem didática, parecer que eu estou dando aula, mas eu retomei algumas coisas da teoria política, que eu acho que nesse debate ele nos ajuda muito até pensar, os espaços são novos mesmo, né? Quais são os espaços da modernização. Então, eu retomei algumas coisas, alguns textos mais clássicos, para fechar com uma agenda de pesquisa que é um pouco o que a gente está fazendo no nosso grupo, né, que é o grupo de estudos Observatório de Políticas Públicas, né, que a gente tem uma linha com estudos de administração pública e estudos participativos. Vamos ver se eu não vou. Então, basicamente, eu estruturando a fala, é isso. A provocação principal do texto é quais os caminhos da democracia, pensar um pouco na teoria política essa tensão entre representação e a participação, as iniciativas no âmbito governamental, principalmente no que dizem respeito a uma estratégia participativa, e aí eu não estou olhando só a questão da participação digital, mas eu estou pensando a participação mesmo, porque eu acho que o debate é esse, a gente tem que voltar um pouco para os espaços que a gente poderia chamar de mais convencionais e combinar com os espaços digitais. E aí a ligação de uma estratégia de participação e participação no ciberespaço e depois as reflexões que o tema vai nos suscitar. Então, assim, a primeira parte é pensar um pouco, entendendo o percurso da participação da formulação teórica, as redes sociais. Então, a primeira pergunta é o que é democracia no mundo contemporâneo, né? Então, é um negócio que eu sempre falo para os alunos, pessoal, essa coisa de achar que o Estado democrático, isso aí é um caminho, né? E um caminho que está muito ligado à segunda metade. Principalmente, né, o pós-guerra traz essa ideia muito fortemente, mas é uma disputa muito emblemática entre o que são os limites, o que é a igualdade e a liberdade, né? Tem vários textos, né, que a gente vai trabalhar ali, tanto na ciência política quanto na teoria geral do direito, trazendo isso. E aí, uma das respostas possíveis é que a fórmula institucional para realizar, né, a democracia num Estado capitalista está relacionada com a dimensão da participação, né, com a dimensão da representação política. E essa representação ela é sempre o X da questão. A Hannah Pitkin, num texto, né, do final dos anos 60, vai nos apresentar basicamente 3 visões em relação à representação e problematizar e trazer alguns problemas que o conceito da representação vai trazer. Primeiro, ela vai falar da visão hobbesiana, ligada à autoridade, né? Depois, ela vai falar da visão de Rousseau, em que a representação ela é um esvaziamento da política, e depois ela traz a visão do Stuart Mill mais perto da nossa realidade, a representação como algo que possa, de fato, trazer a democracia para o Estado capitalista, mas que é isso, quando você
delega a alguém o mandato de falar em seu nome, qual é a autonomia, qual é a responsabilidade desse representante e a autonomia que ele tem. É um pouco o pano de fundo que ela vai apresentar e que eu acho que é super importante para esse debate, porque se a gente olha, né, o inominável 2016, né, e principalmente as suas eleições e o seu sistema político e tudo que vem junto com ela, nós vamos ver que o tema da representação continua em crise. E a crise de representação, ela não é algo que a gente está discutindo agora, 2016. É uma discussão que vem, sabe, anos 50, no final dos anos... Os anos 70, na Europa, a gente já vê isso. A emergência dos novos movimentos sociais, a tematização da participação na política, como a gente conhece, através de instâncias que vão complementar a democracia representativa, está lá nos anos 70. Né? Então, veja, pode parecer assim muito voltar à teoria política, mas é um pouco para nos ajudar nessa reflexão. Tá? E aí, o que essa crise de representação dos anos 60 vai trazer? Aquilo que a gente vai chamar de novos movimentos sociais, né? Os movimentos de ativismo, que vão questionar essa lógica representativa, vão pedir mais possibilidade de intervenção na política. Né? E aí a gente tem um conjunto de autores que a gente pode citar, mas eu trouxe aqui para o debate, até nem trouxe o livro mais recente dele, o professor Boaventura teve recentemente aqui na UNB, nem trouxe o livro dele, trouxe um livro que eu gosto muito, que ele traz várias experiências, né, sobre participação política como um vetor da democracia, que é o democratizar a democracia. Né? E talvez no Brasil o mais emblemático desse conjunto de experiências que ele traz é o orçamento participativo. Né? E isso tudo assim, há 10 anos atrás. Anos 2000, se a gente olha os 2010 para frente, nós vamos ver também um certo declínio dessas experiências. Esse texto não vai trazer isso, mas, basicamente, essa ideia de que existe uma crise na democracia, uma crise que não é nova. Então, 2016 só resolveu trazer todos os fantasmas que estavam ali bem guardados e trancafiados nos porões. Então, agora eles estão soltos, né, por todos os cantos. Então, 2016 só trouxe isso e nos dá aí a possibilidade de refletir sobre isso. E, no Brasil, esse tema da participação, o que eu tento identificar, é que o tema da participação no Brasil, quando a gente olha o processo de redemocratização, o que a gente vai olhar? Talvez duas grandes forças. Uma força política, todas duas na oposição, mas uma força política muito jogando peso na discussão de quais instituições, né? Então, um pouco a leitura ali do Fernando Henrique Cardoso, né? Daquela turma que está ali numa preocupação em qual desenho institucional, e uma turma pensando mais, olha só, mas a democracia ela é mais do que só as instituições, ela é um valor universal, né, com um clássico texto do Carlos Nelson Coutinho, que ele rompe com o Partido Comunista, e uma ruptura, um dia desse eu estava dando aula sobre isso, e a gente estava pensando lá com os alunos, né, uma ruptura que, se você pensa sobre essa perspectiva, você começa a ver que pensar a democracia é também extrapolar um pouco essa fórmula muito, vamos dizer assim, esse desenho mais arrumado que ela tem e pensar como é que ela também está aberta para a oxigenação. Né? E outro texto que eu gosto muito, que é dos anos 80, né, que é um livro bastante interessante, os estudos sobre participação no Brasil vão se inspirar um pouco nele, que é o livro do Éder Sader, quando os novos personagens entraram em cena. Acho que uma categoria analítica fundamental que o Éder Sader vai trabalhar nessa discussão é a categoria do princípio ético. Né? Os primeiros estudos, a primeira geração de estudos de participação no Brasil, e uma ex-professora minha, que eu tenho muito carinho, que é a professora Evelina Daninho, traz um pouco essa ideia do princípio ético, né, o articulador nas experiências de participação. Aí, vamos lá, como é que eu vou aqui? Aí, tudo isso, né, todo esse debate, vai trazer visões de democracia que são significativas para pensar como é que o tema participação vai sendo institucionalizado e em que medida ele recoloca a perspectiva dos usos
do uso das redes sociais pela administração pública. Esse era o foco da nossa pesquisa, né? A pesquisa que a gente encerrou no início de 2015, ele tinha esse foco. E aí a gente faz um pouco, né, o percurso da estratégia da participação e da institucionalização da participação no governo brasileiro, sim, pelo menos mais recentemente. A gente teria até mais coisas para dizer, mas a gente focou nesse texto especificamente, eu foquei mais a análise, né, que o Leonardo Avritz vai fazer sobre o processo de incorporação do tema da participação nos textos legais. E aí o momento em que essa disputa ficou muito clara é o momento da Constituinte, né? Então, o que a gente vai ver? Que no processo constituinte você não tem só uma discussão de qual democracia ou qual institucionalidade democrática, mas você vai ter um conjunto de propostas de fortalecimento do poder de influência dos atores sociais que vão sendo apresentadas através das iniciativas populares. E é interessante, porque é outra coisa que eu também estava pensando essa semana, e dando aula, são sobre as garantias individuais, os direitos e garantias individuais. E que instrumentos, né, a Constituição de 88 vai criar para a efetivação dessas garantias. E aí eu estava dando aula disso essa semana também, falando, né, do habeas data, né, que é um mecanismo que você tem para saber das informações que o governo tem sobre você, e que na Constituição de 88 isso teve um peso importantíssimo em termos de discussão, porque isso trazia o que, olha, o que tem sobre as minhas informações. E que pode ser retomado hoje, quando a gente está falando de governança na internet, assim, que as minhas informações, o que se faz das minhas informações no âmbito governamental ou no âmbito dos grupos, né, de interesse que têm acesso às minhas informações. Então, assim, você construir um conjunto de mecanismos, e aí, junto do lado do habeas data, você vai ter a ação popular, você vai ter as iniciativas populares. Então, se tinha um clima ali no desenho institucional, a despeito desse debate, né, qual instituição ou como é que o princípio democrático popular se articulava na nova institucionalidade ali nos anos 80, você tem essa dimensão da participação incorporada no texto constitucional. E aí isso vai levar à participação das organizações na implementação, né, de uma institucionalidade na política de saúde, na política de assistência, que é a criação dos sistemas, né, que se dá a partir da Constituição de 88, e que são sistemas criados a partir de uma lógica participativa, né? E a Constituição ela foi capaz de incorporar esses elementos culturais, né, surgidos desse processo aí de uma crise de representação em termos mundiais e de um processo de redemocratização nacionalizado, né? E aí a gente vai ver alguns outros trabalhos que vão discutir a dimensão da participação no tecido político. E aí, né, eu dei um pulão desses trabalhos, a gente começou a olhar no texto a participação no governo Lula, né? A gente fez um corte, falei, não vamos voltar para a Nova República e tal, mas vamos olhar, que era o que a gente queria focar mais. Como nós estávamos discutindo o uso de redes sociais, o tema era, olha, mas redes sociais trazem participação, e a conclusão é o que a Kelly apresentou, não, é bacana para você mostrar o que você faz, mas participação mesmo, o processo decisório, deliberativo, você não vai ter, né? Então, o que a gente vai olhar? Como é que a dimensão de participação consubstanciada lá na Constituição de 88 ganha um aporte a partir do governo Lula. Um dos instrumentos fundamentais é o uso das conferências, né? E é uma pena que as conferências continuam acontecendo, mas aquela importância que elas tinham como um espaço de mobilização, de discussão e de dar mídia a isso, se a gente olhar o primeiro governo Dilma e até onde o governo Dilma conseguiu ir nesse segundo mandato, as conferências perdem um pouco do seu protagonismo. E aí a gente foi olhar o livro que o Leonardo Avritz organizou, que tem alguns dados importantes, até o período de 2012, né, que você tinha realizado 128 conferências, nesse período, em 10 anos, ocorreram 86... você tinha, no período até 2012, né, porque o Avritz faz um corte lá atrás,
Ele vai lá nos anos 30, no Getúlio Vargas, e diz, olha, a estrutura de conferências não é nova, realmente. Mas ele vai dizer, olha, mas onde você tem a maior concentração das conferências é no período de 2003 a 2013, onde você tem 87 delas. Um total de 67% dos eventos no período, né? Mobilizando aí cerca de 7 milhões de pessoas, segundo estimativas que se considera a população adulta do país. A análise das conferências traz como elemento de que essas podem renovar o debate a respeito da democracia, e é perceptível que as conferências vão ter um papel democratizante no Brasil, expresso em alguns aspectos, a saber, a ampliação da relação do governo com a sociedade civil, em especial na elaboração de agendas para as políticas públicas, o estabelecimento de novas arenas para a discussão das questões dos sujeitos sociais historicamente excluídos e os estímulos a ações coordenadas entre diferentes membros da federação. Então, como é que esse tema, né, como é que toda essa mobilização, esse processo de institucionalização do tema participação na Constituição vai se ligar a... Como é que isso vai chegar no que a gente está chamando de democracia digital, ou no uso de possibilidades da internet como forma de também compor arranjo institucional. O que a gente vai ver, né, e aí eu usei um trabalho de uma professora lá do Amazonas, que fez uma discussão sobre a estratégia governamental, governo eletrônico e participação, em que ela vai dizer o seguinte, que você vai ter, né, quando você olha no governo Lula essa convergência entre as estruturas de participação, através de conferências, através, enfim, né, dos espaços constituídos na perspectiva mais tradicional, quando você olha a convergência disso com a convergência de deliberações no âmbito digital, ou a participação via, ou o uso, né, de redes sociais, o que você vai ver? Que você tem dois mecanismos no governo, um mecanismo de governo eletrônico e um outro mecanismo de deliberação coletivo. E ela vai dizer que essa distinção ela vai mapear as práticas do governo brasileiro no desenvolvimento de uma estratégia de participação, demonstrando o uso intensivo do governo eletrônico, né? Então, o que a gente tem olhado nas pesquisas, e a nossa, embora não sendo uma pesquisa exclusivamente sobre plataformas digitais, mas era uma pesquisa sobre redes sociais, a gente vai vendo que o tema mesmo da participação, a Constituição, o debate, a discussão, ele vai se perdendo em nome muito mais dos serviços, né, da entrega, enfim, da informação, do que efetivamente da fortalecimento desses espaços. Aí uma outra coisa que a gente fez também foi olhar a participação no governo Dilma, em que a participação era nomeada como participação como método de governo. Então, primeiramente, teve um processo de constituição da estratégia de participação, seguindo os itinerários que eu aponto ali, né? Em 2007, os debates acerca da elaboração de um sistema nacional de participação social. No período de 2011 a 2013, a realização de 45 debates com a organização da sociedade e órgãos do governo federal, o que vai resultar na elaboração do decreto de participação social, e aquele decreto que, no ano das eleições, ele foi rejeitado, né, pelo parlamento, a consulta pública em 2013, e essas sistematizações foram recebidas no ano de 2014, resultando no texto do decreto, né, e que todo mundo dizia que era o decreto bolivariano, que isso seria o fim do mundo, mal sabia o que estava por vir. Essa coisa de previsão é um negócio. Mas, já para encerrar, e aí a gente vai ver que a Política Nacional de Participação era um instrumento de fortalecimento das instâncias e mecanismos de diálogo e participação, constituído para o aumento e com o objetivo de qualificar a participação social. O Sistema Nacional de Participação Social foi responsável por um conjunto de medidas institucionais de articulação entre os mecanismos existentes de participação e outros formatos e linguagens participativas. Havia um compromisso nacional pela participação social, voltado para estabelecer convênios com os estados e municípios. Era a ideia de um sistema. E, como diretrizes, aí a gente tem essas diretrizes, né? Reconhecimento da participação social, a complementariedade, a transversalidade e a integração entre mecanismos de democracia representativa e participativa e direta,
o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas, a valorização da educação para a cidadania ativa e a autonomia e o livre funcionamento e independência das organizações da sociedade civil. Era um pouco isso que motivava a lógica da participação como um método. E aí, do ponto de vista das iniciativas digitais, a gente vai ter a iniciativa do Participa BR, que nós não vamos estudar, mas tem estudos, eu já até fui uma banca da Cris sobre o Participa BR, né? E aí no texto a gente define o que é o Participa BR, uma rede de comunidades, de diálogos, envolvendo gestores, cidadãos, organização, redes e movimentos sociais com o objetivo de discussão dos temas. É bem interessante. A Cris, a tua pesquisa está acabando agora, não é? Sobre o Participa BR. Pois é, não sei se apresentou ontem, né, mas é bem interessante. A ideia era bem interessante, né, mas aí no texto a gente só enuncia. E aí, já para encerrar, o que esse tema suscita na gente? Então, quais são os desafios para a gente pensar a participação, a política, o direito, que novas práticas e quais novos paradigmas? Primeiro, acho que uma pergunta fundamental é: qual participação, afinal? Né? De que nós estamos falando quando nós estamos falando de participação? Qual participação? Para que participação? Ela é consultiva, ela é deliberativa, ela retoma os debates dos anos 80, né? Assim, qual o lugar que a participação está ocupando na nossa sociedade? Quais os fóruns, esferas, né? E aí uma das coisas que eu observo que é o aprofundamento de estudos sobre outras formas de participação, então o desafio de compreender as plataformas e as experiências no âmbito do parlamento e experiências que chamam a população, venha, opine, converse. Então, assim, né, como é que compreender um pouco mais isso? Tem estudos sobre isso, mas isso é um pouco da conclusão que a gente chega, né? São consultas que mediam a tomada de decisão, né? Assim, pensar a perspectiva comparada e, do ponto de vista do direito, toma-se a decisão nesses espaços que se convoca a população para, venha dar a sua opinião, essas opiniões vão influenciar na decisão final, são consultas que vão mediar a tomada de decisão. Qual é a decisão, afinal, né? Porque os parlamentos se abriram para plataformas, para consultas. Então, qual é o lugar disso? Como é que isso combina com uma lógica de participação? O judiciário, né, como é que ele vai fazer uso da participação online? Aqui você tem toda uma interpretação do direito à comunicação e à informação. E antes, um pouco, quando a gente chegou, eu estava conversando com o Vinícius, a gente estava falando exatamente isso. Se a gente olhar para as decisões do judiciário sobre direito à comunicação e direito à informação, nós vamos chorar. Assim, o marco civil da internet está basicamente condenado a morrer na mão do judiciário, porque a interpretação é a mais... Sabe? Você fala assim, gente, mas o que está acontecendo? Tanto que a gente está querendo investigar, né, o que os juízes estão pensando sobre isso. As ações que a gente tem mapeadas vão mostrar que existe um movimento da sociedade civil em fazer uma defesa do que é o processo de participação, de construção e de aprofundamento da democracia, que é um conceito lá do tempo que eu fazia mestrado, que eu há muito tempo não usava, mas que me veio agora à cabeça. Né? Ao mesmo tempo que você tem isso, você tem um judiciário que está interpretando o direito à comunicação e à informação e ao uso da informação da cabeça dele. Então, acho que vale a pena, quando a gente pensa, mas quais são os desafios para a política e para o direito? Os desafios são exatamente esses, né? Compreender também como é que o judiciário se apropria desse processo que a gente viveu na sociedade brasileira nos últimos 30 anos e que parece estar inconcluso, e que, de fato, está inconcluso. Né? As estruturas que a gente construiu, eu vou também usar uma frase que eu gosto muito, meus textos têm sempre essa frase, parecem, como diz o Bob, as promessas não cumpridas da democracia. Né? E outra discussão também que todo esse tema nos coloca é como é que o tema da transparência e do accountability, né, vão aparecer, vão se juntar ou vão se ligar aos estudos de participação. Então, pesquisas que aprofundem a efetivação do direito à informação, considerando como aspectos da democracia digital, vão sendo inseridos nesse contexto. Então, assim, como é que a lei de acesso à informação vem sendo implementada? Né? Quais são os resultados que você tem? São resultados que conduzem apenas para uma resposta do serviço ao cidadão, mas eles, de fato, criam uma cultura da informação, uma cultura do espaço público, uma cultura que fortalece a democracia.
que me parece, aí é o último slide, que se eu fosse perguntar onde encontrar a democracia, eu finalizaria com esse verso aí do Chico Buarque, com a musiquinha dele, Mambembe, né? Onde está a democracia afinal, né? O que é a participação afinal, né? E ele termina, a música é isso, né? No palco, na praça, no circo, num banco de jardim, correndo no escuro, pichando no muro, você vai saber de mim, né? Eu acho que pensar nisso, aonde está a democracia, talvez seja o nosso grande desafio. E que os nossos estudos, né, as nossas pesquisas, têm um pouco essa dimensão, essa necessidade de compreensão da complexidade dos espaços e, ao mesmo tempo, da inovação no sentido de pensar que outros formatos estão colocados, né, e estão sendo produzidos nessa realidade. Acho que é isso. Agradeço e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigada, Ana. Acho que é o João. Pode ser? Eu acho que uma pergunta que você fez agora, que eu acho que talvez resumisse todo o simpósio, é como a gente consegue construir, ou não, essa cultura do espaço público. Né? Porque talvez pelo clima político do Brasil e do mundo agora, né? Depois das recentes, talvez estejamos todos meio assustados, né, inclusive, e a gente vê, né, todo um trabalho de construção da democracia participativa e a gente fica se perguntando, e agora? Né, o que vai acontecer? E, ao mesmo tempo, eu não sei se é influência mesmo do momento, mas eu vejo muito poucos resultados concretos dessas iniciativas de implementação, as próprias conferências nacionais, assim, se a gente for ver, são 7 milhões de indivíduos, mas não chega a 10% da população, né? Quer dizer, por que as pessoas não participam? Será que a gente realmente conseguiu construir essa cultura do espaço público, do debate, da participação direta? E agora, né? O que eu fico mais... A gente até vai agora começar, em função da pesquisa, Ana, que você comentou, a gente vai começar o observatório para monitorar essas redes de participação política digital e ver até que ponto elas vão continuar, a gente vai conseguir garantir uma sustentabilidade. A gente teve uma discussão boa ontem sobre sustentabilidade das redes de participação política digital. Eu acho que é super importante a gente mantê-las, né, inclusive com as características de quando começaram, e a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Então, acho que nós, como acadêmicos, sociedade civil, acho que é importante também a gente se mobilizar para, de alguma forma, tentar garantir essa sustentabilidade, ainda que a gente não saiba como as coisas vão acontecer, né?